Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Estamos dando sequência à gravação de aulas como subsídio para a Escola Bíblica Dominical. E agora vamos gravar a aula de número 3, que será ministrada nesse domingo, agora dia 21 de janeiro de 2024, cujo título é A Natureza da Igreja, ok? Então esta é a terceira aula para esse primeiro trimestre de 2024. O título é A Natureza da Igreja. Então vamos entender do que fala, a respeito da natureza da igreja, entender qual é a sua essência, a igreja, qual é o seu valor, entender a diferença entre a Igreja de Cristo e as denominações, como esse conceito de igreja diz a respeito de algo que está acima, que está além, que é mais importante do que o conceito de denominações ou da igreja local. Então, vamos entender como essa igreja existe nessa realidade universal e também nessa realidade local, e entender como somos integrantes dela e qual a importância dela nesse contexto, ok? Então a lição de hoje, a natureza da igreja. Os textos que são sugeridos aqui, como o texto áureo e o texto que sintetiza essa lição, na verdade prática. Para o texto áureo temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, então a partir dessas primeiras palavras você já entende acerca do que Paulo está tratando. A unicidade e a diversidade, a unicidade em Cristo. Todos são um em Cristo, todos estão ligados a Cristo. Cristo é a cabeça do corpo, e o corpo é a igreja. Aí esta é a unicidade e a diversidade de membros. Estão todos ligados a Cristo, que é a cabeça, mas são constituídos no sentido de corpo com membros de diferentes funções. Então você tem aí esta diversidade e esta unidade, ambas relacionadas ao conceito de igreja, que é muito bem esclarecido pela simbologia do corpo. A igreja como corpo de Cristo, ok? É um e tem muitos membros. É um corpo, mas o corpo é subdividido em membros. Sendo muitos, são um só. Veja como é extraordinário, né? Essa simbologia. Sendo muitos, são um só. São muitos membros. Um corpo pode ser fragmentado em vários membros com diferentes funções, mas eles só existem como um. São constituintes de um corpo. Mesmo sendo vários membros, eles só têm funcionalidade dentro desta realidade do corpo que está constituído, ok? E este corpo cuja cabeça é Cristo, o líder sobre todos, coordenando, reinando, dando ordens a todos. Então a cabeça coordena todo o corpo. Sendo muitos, são um só corpo. Então esse é o exemplo máximo, tá? Esse é de fato a ilustração perfeita para entendermos essa conceituação e para compreendermos a nossa importância dentro do corpo de Cristo e para sabermos o valor que o corpo de Cristo tem para nós, ou seja, a sua igreja, a Igreja Universal dos Salvos. A igreja não como conceito subdividido em diferentes denominações, mas a igreja universalizada no conceito de todos aqueles que são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, ok? Então somos integrantes desta igreja de Cristo. Sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. Paulo falou muito sobre isso, porque Paulo ele discutiu muito a respeito. Ele teve, de fato, que se estender nos esclarecimentos, no debate, na explicação, principalmente no que estava relacionado a Corinto, a igreja que estava em Corinto, que era infelizmente subdividida em facções. Então você tinha aqueles que diziam que eram de Paulo, outros se diziam que eram de Cefas, outros se diziam que eram de Apolo, que era um grande pregador da época, um pregador muito eloquente, e outros se diziam ainda de Cristo. E esses que se diziam de Cristo não eram subordinados a nenhum tipo de liderança humana, diziam que prestavam conta somente a Cristo. Mas com isso, na verdade, demonstravam um nível de insubordinação absurdo, tá? Então você tem aí esta igreja que está em facções, dividida em facções, e esta igreja dividida em facções não prospera.
ela não tem um desenvolvimento, porque essas facções estão disputando umas com as outras e não estão permitindo o desenvolvimento da igreja e estão quebrando a comunhão, tá certo? Não está havendo a koinonia, a comunhão desses membros dentro do corpo de Cristo. Então Paulo, ele combatendo esse espírito faccioso, ele vai desenvolver de uma forma muito clara, de uma forma muito óbvia, a noção da igreja como corpo de Cristo, que é necessário, imprescindível que todos estejamos ligados dentro desse corpo, vivendo em comunhão e vivendo também em união, subordinados a Cristo, que é o cabeça da igreja. E Cristo, que é o cabeça da igreja, ele constitui ministros. E esses ministros, debaixo da autoridade de Cristo, eles presidem para o bem desta igreja, para que ela venha ter um desenvolvimento e ela venha de fato a caminhar, tá certo? Em conformidade à palavra de Deus, ok? Então você tem aí toda essa problemática relacionada à igreja de Corinto, que não diz respeito somente a ela, senão o Espírito Santo de Deus não teria feito essa carta chegar até nós, para que nós também pudéssemos ser edificados no que diz respeito a esse assunto, ao entendimento correto da natureza da igreja, ok? Qual é a realidade da natureza da igreja, qual é a importância disso para nós e qual é a importância de nós dentro do corpo da igreja, ou do corpo de Cristo, né? A verdade prática, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Esta lição é fundamental, porque temos visto na atualidade simplesmente explodir, tá certo? O conceito de desigrejados, tá? Então é um movimento, é uma prática, é uma filosofia de vida, sei lá, que tem se difundido de uma forma extraordinária. E a justificativa para isso são milhares de justificativas. Então é porque o pastor perseguiu, é porque o pastor está falhando com relação à doutrina, é porque há muita fofocaiada na igreja, é porque há muita perseguição, é porque a igreja pede muito dinheiro e por aí vai. Eles vão arrumando milhares de pretextos para não se integrar à igreja e para tentarem ser cristãos dentro de sua própria casa, vivendo como uma ameba, como uma célula isolada, ok? Então, Cristo não é o rei das amebas, de diversos pessoas isoladas tentando servir a Deus da maneira como bem quiserem, ok? Então a igreja não está aí para o corpo de Cristo, né, e a comunhão com Cristo, não está aí para você viver à la carte do jeito que você quiser, né? Cristo da sua própria maneira, maneira como você gosta, maneira como você entende que tem que servir a Cristo. Não, você tem um padrão que é dado segundo a Sagrada Escritura, que é dado pelo próprio Cristo, ok? Então o Senhor, nas suas ordenanças, diz: todos devem ser batizados e todos devem participar da ceia do Senhor, por exemplo, né? Quando ele institui a Santa Ceia no seu próprio sangue, né? O tomar e comer isto é o meu corpo, e o cálice, né? Que é o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Então Cristo ele ordena, a partir dessas duas ordenanças muito certas que estão registradas na Sagrada Escritura, para que todos nós venhamos a obedecer. O batismo nos insere dentro da igreja. É uma simbologia de morte para o mundo, ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus, e nos integra agora dentro da igreja, o corpo de Cristo, que é manifesto na igreja que está militante aqui na terra, que é parte da totalidade da igreja, sendo constituída também pela igreja triunfante, que já está na glória. Então você é batizado, você é inserido nesse corpo de Cristo, ok? Você agora é integrante do corpo. Você não pode mais viver de uma forma isolada. Você tem preocupações com relação aos demais integrantes desse corpo, que também tem preocupações com relação a você. E ambos vão cuidando, zelando um pelo outro, caminhando juntos para o mesmo destino, em obediência à cabeça que é Cristo, ok? E quando eu digo isso, estamos falando de algo que está para além do conceito de denominação. Então estamos dentro de uma determinada denominação, mas independentemente de estarmos naquela denominação e fazermos parte do hall de membros, que já é relevante, é muito importante fazer parte do hall de membros de uma igreja. Quando me mudei aqui para a Assembleia de Deus,
Ministério de Perus em Vila dos Remédios, a primeira coisa que fizeram foi me chamar na secretaria, pegar todos os meus nomes, nome dos meus familiares que estavam juntamente comigo, se integrando agora naquela congregação, colocar no cadastro, elaborar uma ficha, me deram um cartão. Então eu estou inserido agora no hall de membros da Assembleia de Deus Ministério de Perus em Vila dos Remédios, ok? Então eu fui admitido para essa congregação, eu estou no hall de membros. Só que estar no hall de membros não necessariamente significa estar dentro do corpo de Cristo, ser integrante do corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo. Quem vai dizer se eu sou ou não membro do corpo de Cristo é se eu sou salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, que é algo espiritual e individual, ok? Então, a igreja, dentro das suas incumbências, dentro da sua responsabilidade, a congregação, vamos colocar assim, a congregação, a igreja local, a denominação, dentro das suas responsabilidades, e como aquela é uma igreja muito bem organizada, eles já trataram de me inserir no hall de membros, deixar tudo organizado. Só que eu não posso estar satisfeito só com isso. Aí eu tenho que fazer uma análise pessoal, interna, ok? Para saber se eu estou ou não em comunhão com Cristo Jesus, se eu me arrependi dos meus pecados, se eu tenho Jesus como meu único e suficiente Salvador, se eu estou em obediência à palavra de Deus, né? Conforme Paulo disse, eu ando conforme a lei do Espírito, ok? Não cumprindo então a vontade da carne. Se eu crucifico meu velho homem, se eu tomo a cada dia a minha cruz e sigo após o amado Mestre. Então, se eu estou num relacionamento íntimo e verdadeiro, e intenso e continuado com Cristo Jesus, porque isso vai dizer que eu estou integrante do corpo de Cristo. Então, eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, ok? Como igreja local e como denominação. Só que além de ser membro daquela igreja, eu sou integrante do corpo de Cristo, porque eu estou salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, por meio da sua graça. Pela fé, eu criei na graça salvífica de Cristo Jesus, a sua justiça me foi imputada, meus pecados são perdoados pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, e eu estando em comunhão com Ele, tendo o Espírito Santo de Deus em mim, sendo eu nova criatura, templo e morada do Espírito Santo, eu estou em plena comunhão com Cristo Jesus. Então eu tenho eu estou integrado em algo que é mais importante do que a denominação Assembleia de Deus. E isso vale para todas as demais denominações. Esteja integrado numa igreja batista, mas mais importante do que isso é estar no corpo de Cristo. Esteja numa presbiteriana, mas mais importante do que isso é estar no corpo de Cristo. Agora, existe uma problemática com relação a certas denominações que descambaram para a heresia. Aí você vai ter um conflito entre a Sagrada Escritura e a pregação ou a doutrina, a pregação e a doutrina dessa determinada denominação. E aí você que tem a Bíblia na mão, a responsabilidade é sua. Você não é cego, ok? Você tem a Sagrada Escritura. Então você vai comparar a estrutura doutrinária daquela determinada denominação e você vai ver que ela não bate com a Sagrada Escritura. E você não pode permanecer ali, porque a responsabilidade é sua. Você tem a Bíblia Sagrada, você tem a Palavra de Deus. Então você vai analisar as doutrinas da Adventista do sétimo dia, e você vai ver que o conceito de juiz investigativo, o conceito de sábado como meio salvífico, o conceito de Ellen G. White como espírito de profecia, você vai analisar as testemunhas de Jeová, e você vai ver que toda aquela idolatria, toda aquela subordinação em torno do corpo governante que pinta e borda e faz o que quiser e muda a doutrina e estabelece várias coisas antibíblicas, aquela distorção sobre a Sagrada Escritura, no sentido de adulterar a Bíblia Sagrada, no sentido de não reconhecer Jesus como Deus, ok? De dizer que Jesus é um Deus, ou seja, um tipo de Deus inferior a Jeová, sendo assim, tornando-os então politeístas. Eles não creem em um só Deus, porque Jesus é uma espécie de um Deus inferior a Jeová, no conceito da testemunha de Jeová, no sentido de chamar o Espírito Santo de força ativa, descaracterizando sua personalidade, como se ele não fosse Deus, como se ele não fosse uma pessoa, mas somente uma energia. E aí como é que uma energia parta Paulo e Barnabé para a obra que os tem chamado? Como uma energia impessoal se aborreceria com a atitude de Ananias e Safira
de mentir, pensando que estava mentindo para Pedro, mentindo para Deus, como Pedro mesmo havia falado, como Pedro mesmo falou, no sentido de estarem mentindo para o Espírito Santo. Quem é que mente para a energia elétrica? Que tipo de personalidade ela tem para ter essa percepção de sua mentira, de sua verdade? Isso porque o Espírito Santo não é uma força ativa, e sim Deus. Então eles estão em pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E você não pode permanecer aí. Porque se você assim o fizer, você está fechando os olhos para a Sagrada Escritura e está se subordinando a lideranças humanas que estão distorcendo a palavra de Deus e fazendo com que outras pessoas andem juntamente com eles nessa distorção. A igreja dos santos dos últimos dias, os mormons, o outro evangelho de Jesus Cristo, com aquele monte de coisas que não tem na Bíblia, e aquelas heresias absurdas com relação a Deus, por exemplo, dizendo que Deus foi um ser humano que foi evoluindo até se tornar um Deus, ok? Dizendo que as pessoas podem evoluir também e se tornar outros deuses em outros planetas. Dizendo, por exemplo, que Deus meio que teve uma relação sexual com Maria para o nascimento de Jesus Cristo. A Sagrada Escritura não dá apoio para nada disso. E se você permanecer num determinado movimento que tem esse tipo de doutrina, em contradição com a Sagrada Escritura, você está junto com eles no erro. Você não está caminhando para o céu. Você se desviou da rota, ok? Então você tem que se atentar a isso. A Sagrada Escritura está nas suas mãos. Você precisa fazer a leitura e comparar. Quando você vê que o seu líder está em erro, você não pode segui-lo. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então você tem que analisar essa questão fundamental, que é a denominação estar alinhada com a Sagrada Escritura. Se a denominação está alinhada com a Sagrada Escritura, você coopera, você adere àquela congregação, mas mais importante do que estar dentro daquela congregação, está no corpo de Cristo. E quem está no corpo de Cristo vai estar dentro de uma congregação, necessariamente. Porque o corpo de Cristo, ele é feito por pessoas que estão caminhando junto. O próprio conceito de igreja nunca é um indivíduo, ok? Igreja nunca é um indivíduo, como por exemplo, sei lá, um time de futebol. Chega lá uma pessoa com uma camisa de um time determinado, tá? E diz: pronto, eu sou o Corinthians, sei lá, eu sou o Corinthians Paulista. As pessoas falam: tá, mas cadê os outros integrantes? Não, eu sou o time inteiro, eu resolvo. Não, o time é o grupo. O time é o conjunto das pessoas que tem goleiro, substituto do goleiro, as diversas posições, treinador, técnico, massagistas e por aí vai. Toda aquela equipe constitui o time. E o time debaixo daquela bandeira vai disputar um campeonato. Então o time é o grupo, ok? Bem como igreja. A palavra eclesia diz respeito a um grupo, chamados para fora. Aquela conceituação que tira sua origem do contexto grego, onde aquelas pessoas, deixando seus afazeres particulares, se reuniam na ágora, que era a praça central da polis, da cidade-estado, para discutir determinado tema, e aqueles homens gregos livres tinham direito ao voto, então estavam exercendo o seu direito democrático, né, a democracia, então se envolviam ali naquela questão política. E aí aquela reunião, estar unido, estar participando daquele momento, era a eclesia, tá certo? Aquela assembleia de pessoas era a eclesia. Então ela só diz respeito, ela só faz sentido quando fala-se acerca da união de pessoas integradas no mesmo propósito, ok? Então aí você tem a importante noção de igreja, tá? A importante noção de denominação, que precisa ser analisada em conformidade com a Sagrada Escritura, porque é dentro da denominação que você exercerá o seu papel como membro do corpo de Cristo, ok? Você está no rol de membros da denominação, é importante, só que mais importante do que isso é ter o seu nome escrito no livro da vida. É estar integrado no corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo, ter Cristo como seu cabeça, ok? Respeito às lideranças da denominação, mas subordinação total a Cristo Jesus. Adoração somente a Cristo Jesus, porque somente Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, ok? Então temos aí essas noções que dizem respeito à conceituação de igreja, denominação e a Igreja Universal dos Salvos, que a gente vai estar analisando aqui. Eu vou tentar não me estender muito nessa aula, porque está começando uma chuva
e é possível que a energia caia. Então vamos seguir adiante aqui, falando brevemente com relação a esses pontos importantes. Primeiramente, a introdução que nos diz: o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. Então estamos buscando a análise mais profunda com relação à igreja em essência. Por isso que estamos fazendo essa necessária distinção entre a igreja local, ok? No nível de denominação, as denominações dentro das quais estamos, tá certo? Só que estando dentro dessa denominação, fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, que é a chamada Igreja Universal dos Salvos. Ok? Então, tanto é importante estarmos dentro dessa igreja local, quanto é mais importante ainda sermos integrantes dessa chamada Igreja Universal dos Salvos, ou a Igreja Invisível, tá? Porque aí os membros desta Igreja Invisível, dessa Igreja Universal dos Salvos, estão espalhados em diferentes denominações, ok? Eles convivem muitas das vezes com pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, mas estão integrados dentro de uma determinada denominação. E aí, quando estudamos a matéria de eclesiologia, acabamos inclusive de estudar essa matéria, foi muito conveniente que a EBD viesse nesse tema, porque estudamos a matéria de eclesiologia, nós vemos, por exemplo, níveis de conversão, tá? Você tem a diferença entre conversão e adesão, tá? A conversão requer um arrependimento, requer uma metanoia, que é uma mudança de mente, para uma chamada epistrefo, que é uma mudança de atitude. Tá? Então, uma metanoia é mudança de mente. Então, acontece isso. A metanoia vai produzir a chamada palingenesia, então você vai ter o arrependimento sincero. Tá? Desse arrependimento sincero, abre oportunidade para a salvação da pessoa bendita de Cristo Jesus. Não somos nós que nos salvamos, nós somos salvos por Cristo Jesus, através da intervenção do Espírito Santo, que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então essa conversão primeiro é interna, tá? Uma vez que ela ocorre, que a pessoa é sensível à voz do Espírito e dá lugar à obra de Deus, então ela abre espaço para a ação da graça divina. Então o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus Cristo opera a salvação, tá certo? Por meio da sua obra realizada na cruz do Calvário. E nós somos agora inseridos dentro da família de Deus. Somos agora filhos e filhas de Deus, ok? E aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nós estamos agora integrados ao reino de Deus. Então, existem pessoas que passaram por esse processo e estão em comunhão. São membros de uma denominação, mas também, e mais importante que isso, são membros do corpo de Cristo. E outros são apenas membros de congregação, porque não são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Não abriram o coração para a eficácia da obra de Cristo Jesus nas suas vidas, para que o sangue de Cristo de fato venha trazer os benefícios de ser perdoado de todo pecado e ser integrado à família de Deus. Eles estão ainda fechados para isso, mas eles muitas das vezes aderem. Então é a diferença entre conversão e adesão. Eles aderem a uma determinada congregação porque lá tem ar-condicionado, porque a música é boa, porque o banco é confortável, porque as pessoas são agradáveis, são bem vestidas, são cheirosas, são educadas. Então, como ele não quer ir no cinema, ele não quer ir em outro lugar, ele vai na igreja. Aí muitas das vezes o pregador é extremamente eloquente, as músicas são boas, então ele adere. Ele aderiu àquela igreja, ele vai ficando ali enquanto aquilo for agradável para ele. A partir do momento que aquilo for entediante, aí ele sai de lá, que nem outro comediante falou, sai da igreja e foi no McDonald's. Por quê? Perdeu o interesse. Porque ele nunca foi salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. E na verdade havia apenas aderido a um determinado ambiente que lhe era ainda agradável e interessante. Quando seu interesse naquilo diminuir, esfriar, acabar, facilmente ele abandona aquilo e vai buscar outra coisa que agora chame a sua atenção. Então a diferença entre os convertidos e aqueles que apenas aderiram a uma determinada igreja. Ambos os dois terão seus nomes no hall de membros. Eles terão seus nomes no hall de membros. Muitas das vezes, aquele que aderiu tem até uma contribuição maior
no sentido de ofertas, de ativismo religioso, mas não necessariamente o seu nome está escrito no livro da vida, que é o mais importante, que é ter comunhão com a pessoa bendita de Cristo Jesus. E aquele que tem comunhão íntima com Cristo Jesus, ele não vai abandonar a sua congregação por quaisquer motivos. Por quê? Ele está ali, naquela congregação, tá certo? Mas a sua fidelidade é para com Cristo. A sua fidelidade é para com Cristo. Então, independentemente do que façam contra ele, ele segue adiante fiel a Cristo Jesus. Somente quando Cristo diz que ele tem que se deslocar dali para outro lugar, aí ele vai, atendendo a ordem de Cristo Jesus. Mas, independentemente das situações, das intempéries ou dos percalços que ele observe ali dentro daquela congregação, daquela igreja local, ok? O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, palavra de Deus, Sagrada Escritura, que eu acabei de falar aqui. Você tem responsabilidade diante de Deus olhando para a Sagrada Escritura. Se essa igreja está alinhada com a Sagrada Escritura. Por isso que mudaram aquela frase de procure uma igreja perto de sua casa, o que é muito perigoso, porque perto de sua casa pode ter uma testemunha de Jeová, um salão do reino de testemunha de Jeová, pode ter uma adventista do sétimo dia, pode ter uma igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, uma igreja mormon, tá? Pode ter, sei lá, um Seichonoye, uma coisa assim. Então mudaram a frase de procure uma igreja perto da sua casa para procure uma igreja perto da sua Bíblia. Procure uma igreja que esteja em acordo com a Sagrada Escritura. E para isso primeiro você tem que analisar a Sagrada Escritura e fazer o exame daquela pregação, como os bereanos fizeram com Paulo, né? Aquela sinagoga em Bereia. Paulo pregando e eles analisando na Torá se estava em conformidade com a Sagrada Escritura. E Paulo elogia essa atitude, ok? Confessional, ou fundamentado na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, é característica, tá certo, dessa igreja. Ela tem uma dimensão local, igreja local, rol de membros, denominação, e uma dimensão universal, o corpo de Cristo, a igreja invisível, a igreja universal dos salvos, ok? Ou corpo místico, como dizem alguns teólogos. Existe tanto na forma visível como invisível, isso. E finalmente a igreja genuinamente cristã é una. Então mesmo que haja 1 bilhão de denominações, as pessoas às vezes se preocupam, surgem muitas denominações, é muita facção, é muita divisão. Não se importe com isso, não se preocupe com isso. Como Paulo disse, tem alguns que pregam até por inveja, deixe que pregam. Jesus, quando estava andando na terra, alguns discípulos encontraram um cabra lá pregando sem estar andando com eles. Senhor, quer que nós façamos ele parar? O Senhor Jesus Cristo disse, não faça. Não faça isso. Quem não é contra mim é por mim. Tá certo? Então, o Senhor Jesus Cristo disse, deixa ele pregar. Mesmo que ele não está andando aqui junto com a gente, deixa ele pregando, deixa ele falando que eu sou o Salvador, deixa ele falando que eu curo, que eu liberto, que eu salvo, ok? Então você tem esta proliferação de denominações, não se preocupe com isso, tá certo? Desde que essas denominações estejam subordinadas à Sagrada Escritura, ok, se multiplique, vire 1 trilhão de denominações, não importa, desde que elas estejam alinhadas à Sagrada Escritura, andando biblicamente, ok? Então você tem esta realidade hoje de um número infinito de denominações que, dentro da conceituação de Igreja Universal dos Salvos, elas são uma só, ok? Mesmo havendo 1 trilhão de denominações, elas são uma só no conceito da Igreja Universal dos Salvos, porque dentro daquelas inúmeras denominações existem ali pessoas que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador e que estão andando em conformidade à lei do Espírito, ok? E que são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus e tem o seu nome escrito no livro da vida. Todos estes, espalhados nessas inúmeras denominações, são uma igreja só. E todos eles obedecem ao mesmo Senhor Jesus Cristo. Eles são todos membros do mesmo corpo, cuja cabeça é Cristo. Mesmo estando espalhados nessas bilhões, trilhões de denominações. Eles são todos obedientes a um só Senhor. Ok? Então não se preocupe com essas inúmeras denominações.
desde que elas estejam andando biblicamente e que dentre o seu rol de membros tenha pessoas ali integrantes do corpo de Cristo. Mesmo que todos não sejam, melhor que todos fossem. Inclusive há oportunidade de todos serem, mas nem todos querem. Essa é a questão do sangue de Cristo, da expiação, conforme o conceito bíblico, e não conforme certas teologias de expiação limitada. Não, a expiação é ilimitada, porque Jesus Cristo tem condições de salvar até o mundo inteiro. Ele angariou expiação suficiente para o mundo inteiro. Ele disponibilizou para o mundo inteiro. Agora, a eficácia dela ocorrerá na vida daqueles que aceitam a Ele em espírito e em verdade, que creem verdadeiramente. Aquele que crê será salvo. Então você tem um crédito suficiente para você. Um crédito suficiente até para o mundo inteiro. O que vai corroborar no ato em que houver o juízo final, ser apresentado diante dele esta realidade, que havia salvação para ele. Diferentemente de uma ótica de expiação limitada, em que nunca houve salvação para ele. Nunca Cristo morreu por ele. Na expiação ilimitada, que é a conceituação bíblica correta, Cristo morreu por ele. Cristo oportunizou salvação a ele. Ele tinha todas as oportunidades para ser salvo. Se não foi, é porque ele não quis ser salvo, que ele rejeitou a salvação da pessoa bendita de Cristo Jesus. E tendo rejeitado, torna-se condenável, né, no âmbito do juízo final, ok? Então, mesmo com essas inúmeras denominações, são todos um em Cristo Jesus. Então não se preocupe com esse monte de denominação que surge por aí. Então o 1 diz o seguinte, ó: a natureza da igreja e sua dimensão confessional, fundamentada na palavra de Deus. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada. Jesus Cristo é o Logos divino pré-encarnado e ele trouxe para nós a palavra como ele mesmo. Ele encarnou, tá certo? Tendo ele encarnado, tendo ele vindo a nós na forma humana, ele é a palavra de Deus encarnada. É isso que João diz no seu evangelho. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Efésios 2:20. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras. Veja, somente para não esquecer, dentro ainda desse ponto aqui, uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas temos aí dentro da apologética uma maneira fácil de identificar a seita, que é através das operações matemáticas de soma e subtração, divisão e multiplicação. Soma e subtração, divisão e multiplicação. Então, quando você olha para a estrutura das chamadas seitas, você percebe essas operações matemáticas sendo vivenciadas por eles. Por exemplo, na soma. A soma acrescenta. E esse acréscimo, na realidade das seitas, é quando eles acrescentam Salvador. Então, é quando eles acrescentam a Sagrada Escritura. No sentido de Salvador, é quando eles dividem. Então, não é somente Jesus, é Jesus e a guarda do sábado. Não é somente Jesus, é Jesus e a N.G. White. Não, é Jesus e o corpo governante. É Jesus e tal. Você divide. Então, Jesus não é mais o único Salvador. É Jesus e alguma outra coisa que você precisa cumprir. Tá? Então, é essa divisão. No sentido de acrescer alguma coisa, né, de acrescentar, é quando você acrescenta a Sagrada Escritura. Então, você não é mais só a Escritura. É a Escritura e o livro de Mórmon. É a Escritura e a pérola de grande valor. É a Escritura e os livros lá de estudo do corpo governante dos TJs. Né? É a Escritura juntamente com os livros de Ellen G. White. E por aí vai. Então você está
acrescentando, você não tem mais a Escritura como única fonte, conforme é dito na própria palavra de Deus, fundamentada, uma igreja fundamentada nos profetas e apóstolos, ok? É um acréscimo, você sempre coloca alguma coisa junto, você sempre coloca uma coisa do lado. E outra, não é só um Salvador, não é somente através de Cristo, é Cristo e mais alguma coisa, é Cristo juntamente com outra prática. Quando você coloca esse tipo de situação, você está trazendo as características de uma seita, que é exatamente essas questões que mexem na natureza de Deus, ou na natureza da salvação, ou na natureza da Sagrada Escritura. Você está interferindo nisso, com isso você está descaracterizando a verdadeira igreja. E está caindo para uma conceituação de seita, de heresia, ok? Então veja, ela é centrada em Cristo Jesus e não no líder. Então muitas igrejas por aí, muitas das vezes, não chegam a ser essas seitas que nós temos mencionado, mas o líder é uma pessoa tão centralizadora que ele se torna o centro das atenções. Então o líder se torna o centro das atenções, as pessoas estão todas em torno dele. De tal modo que o que ele fala é equiparado à Sagrada Escritura. Mesmo que isso não seja dito de uma forma oficial por aquele movimento, mas na prática é o que acontece, que as pessoas o seguem de maneira cega. O que ele diz é verdade absoluta e inquestionável, tá certo? Porque aquele líder começou a centralizar, a catalisar toda a atenção em torno de si mesmo. Ele está dividindo o lugar com Cristo Jesus. Jesus não é mais o centro daquela igreja, ele sim é determinado líder, tá certo? E aí você tem algumas situações muito perigosas acontecendo dentro de certas igrejas, muitas das quais nem são entendidas como igrejas apóstatas ou como igrejas heréticas. Mas elas têm essa prática extremamente perigosa. A palavra inspirada, né? Então, fundamentada nas Sagradas Escrituras, nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. O Senhor Jesus como centro, a Bíblia Sagrada como meio de vida, tá certo? Como meio de você pautar a sua maneira de viver. A palavra de Deus como regra de fé e prática, ok? Sem fundamentação bíblica. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem perdão, desvio doutrinário e apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Heterodoxia, ortodoxia, andando de forma correta de acordo com a Sagrada Escritura. Heterodoxo, ou seja, diverso, diferente da doxa, diferente da verdade da Sagrada Escritura, ok? O desvio doutrinário, então você tem algumas coisas que não estão em conformidade com a Sagrada Escritura, que são invenções do líder. Então você tem ali um desvio doutrinário, né? Inclusive existem seitas de perdição e existem certas igrejas que adotam características de seitas, né? Características de heresias, mas que não chegam a ser heresias de perdição. Então existem heresias por leitura equivocada da Sagrada Escritura. Então certas igrejas elas acabam exagerando em certas práticas que absolvem como práticas de usos e costumes e que impõem isso, né? Alguns até podem dizer que não, mas que na verdade é imposto, porque sem a adesão àquelas práticas você não exerce qualquer tipo de ministério, você não progride na vida eclesiástica, né? Então são desvios doutrinários. Não é fundamentado na Sagrada Escritura, mas é imposto. Então você tem aí um desvio doutrinário. E a apostasia aí já vem um abandono, tá certo? Um naufrágio da fé, como de fato você tem um movimento que abandona a verdadeira fé na Sagrada Escritura, a fé na palavra de Deus, a fé em conformidade com a palavra de Deus, e agora adota outra linha de pensamento, né? Muitas das vezes acabam aderindo a certos movimentos humanistas, né? Da atualidade, acabam se desviando do propósito bíblico, tentando agradar o público, agradar a multidão, e assim da palavra de Deus. Quanto mais você vai se afastando, você vai relativizando, você vai perdendo a fidelidade com a Sagrada Escritura e vai assim abandonando, né, a correta leitura da palavra de Deus, principalmente
do pecado, justiça do juízo. Então todo trabalho é iniciado pela essa ação do Espírito no âmbito espiritual, ok? É o Espírito que convence o ser humano do pecado, tá certo? É o Espírito que convence e produz a obra de regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, aí vemos uma obra poderosa do convencimento para a salvação. A obra inicial que é realizada pelo Espírito Santo como convencimento das pessoas para que elas então venham a aceitar a Jesus como seu Salvador e assim estar integradas dentro da igreja. Primeiramente a Igreja Universal dos Salvos, como uma pessoa salva agora na pessoa bendita de Cristo Jesus, e também integradas dentro de um rol de membros de uma determinada igreja local, numa denominação, ok? E aí eles vão analisar se essa denominação está andando em conformidade à Sagrada Escritura, senão ela não deve permanecer ali. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito de Deus. Sendo dirigido pelo Espírito de Deus, ele respeita e cumpre com as normas, né, da igreja local, mas existe uma lei maior que está sobre ele. Então a Sagrada Escritura, né, o Espírito Santo de Deus, a lei do Espírito, conforme Paulo diz, é como uma constituição que está acima de todas as demais normas, ok? Então a Constituição, a Carta Magna, temos aí a lei do Espírito, e aí abaixo dela vem todas estas normas que são úteis para viver de acordo com a palavra de Deus. Então você tem aí a lei do Espírito que está operando dentro de nós, tá certo? O Espírito Santo de Deus nos conduzindo, nos orientando. Ele nos orienta por meio da Sagrada Escritura. Então o Espírito Santo de Deus interage diretamente conosco e ele também nos leva sempre a um entendimento melhor da palavra de Deus, que vai aperfeiçoando a nossa vontade de Deus. Como Paulo mesmo diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você tem aí este importante meio utilizado pelo Espírito para nos orientar de acordo com a vontade de Deus, ok? E aí abaixo disso você está dentro de uma igreja local que tem certas normas de conduta. Então você vai andar em conformidade a isso, não por causa daquela norma, mas porque você cumpre a lei do Espírito. Você anda em conformidade à lei do Espírito. Então tudo aquilo é fácil para você. Você não tem nenhuma dificuldade em cumprir com todas aquelas normativas, desde que ela esteja inspirada na Sagrada Escritura. Porque se assim for, elas são todas facilmente cumpridas para você. Que você já anda em conformidade à lei do Espírito, ok? De fato, se não andarmos na esfera do Espírito, conforme Gálatas 5, 16, 17, o Espírito, portanto, habita o crente, capacitando-o. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde sua essência. Sem o Espírito, você não faz nada. Sem o Espírito, você não é salvo. Sem o Espírito, você não se santifica. Sem o Espírito, você não sabe a vontade de Deus. Sem o Espírito, você não sente a presença de Deus. Sem o Espírito de Deus, a igreja não faz o menor sentido. Entediante, tá? Então você tem o contexto de um lugar que não é entretenimento, que não é feito para que você ache interessante, que você ache agradável. Ali é um lugar que oportuniza adorar a Deus. Tá? Então, aquele prédio, aquela construção, onde tem bancos confortáveis, ou não, às vezes são cadeiras de bancos de madeira, né? Você tem água, você tem sanitário, tá? Você tem iluminação, você tem instrumentos musicais, você tem uma acústica legal, né? Microfones e alto-falantes, tá? Que oportuniza a você entrar ali para adorar a Deus. Agora, adorar a Deus é algo espiritual. Então, se você já é dirigido pelo Espírito Santo, se você é templo e morada do Espírito Santo, é tudo que você precisa para chegar ali e entrar em conexão espiritual e adorar a Deus em espírito e verdade, e oferecer ali
estar ali adorando em espírito e verdade. E você vai ser convidado a adorar por meio de louvores, você vai ser convidado a meditar na palavra de Deus, na pregação, você vai ser convidado a adorar a Deus por meio de obras, entregando dízimos e ofertas, você vai ser convidado a participar de um grupo de louvor, ou de trazer uma ministração da palavra de Deus, ou de compartilhar um testemunho. Então temos aí toda a operacionalidade da igreja, a liturgia, ok? Que proporciona a você oportunidades de adoração. Isso só vai fazer sentido se você for ali adorar a Deus. Se você for ali buscar entretenimento pela igreja mesmo, você vai estar num lugar terrivelmente entediante, porque aquilo ali não foi feito para te entreter. Aquilo ali foi feito para oportunizar que adoradores de Deus tenham um lugar confortável para adorá-lo, para servi-lo, para sentir a presença dele, ok? Então esta é a grande lógica da igreja. É você ter o Espírito Santo de Deus em você, você ser um adorador e você entrar ali com este espírito de adorador. E você aproveitar a oportunidade para adorar juntamente com os demais. Ambos, né, em comunidade, adorando a Deus. Vivendo a koinonia, vivendo a comunhão. Ok? A natureza da igreja e suas dimensões. Igreja local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial. Isto é, em relação ao local ou espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente, ok? A igreja local é a expressão visível da igreja invisível. A igreja invisível é o corpo de Cristo, a igreja universal dos salvos, a igreja invisível, o corpo místico, como alguns gostam de dizer, tá? Esta existe no âmbito espiritual. E aí, quem é integrante dela? Quem é salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus e tem o Espírito Santo de Deus em si. É integrante da igreja invisível. Só que a igreja invisível te fornece a oportunidade de trabalhar e demonstrar que você é integrante da igreja invisível. A igreja invisível tem que ser feita a manutenção, tá certo? Mas vamos adiante aí, mesmo com voltar um pouco aqui. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus está em Cristo, está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. 1 de Corinto 1 e 2. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 de Pedro 1 e 1. Nesses textos vemos as escrituras se referindo à eclesia, a comunidade de crentes situadas em diferentes locais, ok? Então temos aí a igreja que é una, no sentido da igreja universal dos salvos, e está espalhada entre diferentes igrejas locais e em determinados locais geográficos, ok? A igreja visível. As particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Aí entra a questão da unidade. A unidade, a igreja é uma, sim, a igreja é uma. Só que a característica da unicidade da igreja é a uniformidade. Tá? Essa uniformidade não são todas em série, tá? Elas não são todas iguais.
Então a igreja de Antioquia tem as suas características, suas peculiaridades, que diferem da igreja de Jerusalém, obviamente. A igreja de Jerusalém muito mais judaizada, tá certo? E aí, de Jerusalém, inclusive, é feito o grande concílio, né? Grande reunião, para exatamente combater essa tentativa de judaização dos gentios. E tinha que ser feito ali mesmo, porque ali é o antro da judaização. E ali dentro daquela igreja extremamente judaizada que foi debatido e que foi combatido essa judaização e saiu a carta autorizando, né, a carta que trazia os parâmetros da questão da evangelização dos gentios no sentido de não impor-lhes uma judaização, porque a salvação é através de Cristo Jesus e não de Moisés, tá? Então você tem aí as peculiaridades, né, particularidades das igrejas. A igreja de Jerusalém é diferente da igreja de Antioquia, que é diferente da igreja de Corinto, que é diferente da igreja de Éfeso, tá? E todas elas são diferentes da igreja de Roma. Então você tem as características particulares da sede de cada uma dessas igrejas. A partir das suas experiências, sua cultura diferente, sua maneira, né, como interage com a Sagrada Escritura, como interage com o mundo à sua volta. Então, eles têm seus problemas particulares, suas características peculiares, tá? De igual modo, deixa eu ver aqui, os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. Compara a primeira carta de Paulo aos Coríntios com a carta de Paulo aos Romanos, para você ver a diferença, tá? Compara as duas com a de que Paulo mandou para Colossos, uma igreja onde ele nem esteve. A igreja de Roma, onde ele queria ir e não tinha ido ainda. E a carta dele é extremamente teológica, tá? É uma carta extraordinária, falando acerca da salvação. Uma carta muito soteriológica, tá? E muito teológica. Aí compara com Corinto, uma carta muito prática, falando de coisas da liturgia, das práticas dos cristãos, tá certo? Do seu convívio, seus problemas. Então uma carta muito prática. A de Efésios já uma outra questão também. Então uma glorificação de Cristo Jesus, então uma doxologia extraordinária. Então você tem cada uma com suas características, com seus problemas, com suas necessidades. A de Colossos também, que ele escreve a partir das informações que recebe de Epáfras, tá? Epáfras ou Epafrodito, uma coisa assim. Então você tem as diferentes igrejas nas suas diferentes características, né? De igual modo as virtudes. Por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação às outras. Aí uma crítica ao governo episcopal, né? Então, o governo episcopal ele tem uma grande ascensão com uma institucionalização da igreja, tá? Quando a igreja de Roma, ela não é mais aquela igreja do primeiro século, segundo século, até do cristianismo, onde havia essas diferentes igrejas que estavam convivendo entre si, sem necessariamente uma andar sobre a outra. Quando o terceiro século em diante já chega uma modificação, uma de uma em relação a outra, e aí vai cada vez mais depois chega na Idade Média, e a igreja romana tem um grande poder apoiado, tá certo, na relação política que há entre o Vaticano e as diferentes cortes que surgiram dos impérios bárbaros e que lhe dá, né, esse poder. O Papa começa a ter seus estados papais, todo o seu poderio, os territórios que tinham dentro dos reinos, dos feudos, né, todo o poderio político, econômico que ele tinha e a força que ele consegue exercer junto a esses reinos, tá certo? E com isso ele se torna uma autoridade não somente eclesiástica, mas uma autoridade política. E como autoridade política, ele quer ter essa hegemonia, acumular esse poder em relação a todos os outros, tá? Então você tem aí essa questão que o governo episcopal vai se tornando um governo hegemônico, tá? Como você observa no Novo Testamento, você vê que não dá apoio a esse tipo, essa forma de governo, porque as igrejas não exerciam esse tipo de autoridade umas sobre as outras, tá? Assim possuem sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra, obviamente, uma vez que as pessoas são diferentes. Dentro de um único setor da Assembleia de Deus, setor 34 Pinheiros, onde eu convivi 25 anos
e que continuam convivendo, porque tem muitos laços, muitas ligações, você vê Luísa, Jardim Luísa para a Universitária, cada uma com suas características, suas Cambará, que é uma igreja nova, e por aí vai. Então você tem as características. Vila Gomes, novíssima, acabou de abrir. Então você tem diferentes características de cada um do povo, as suas necessidades. Uma está investindo pesado no evangelismo, precisa ainda crescer. Vila Sônia também é nova. Outra já é uma igreja velha, cheia de pessoas, mas tem uma maturidade. Tem ali pessoas de alta formação que contribuem no setor com a educação, com palestras, teologia, pregação, e onde surgem ali outros próximos líderes, né, próximos dirigentes de pregação e por aí vai. Então cada igreja tem a sua problemática, mas também as suas vantagens nessa dinâmica aí, integrando uma igreja só, tá ok? Então você tem aí essas realidades que são bastante vivenciadas por nós na atualidade. Igreja universal e invisível. Olha só esta realidade aqui, ó. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal, ok? E aí a gente sai totalmente da conceituação denominacional para uma conceituação espiritual, no qual aqueles que estão dentro das denominações não estão só nas denominações, eles estão na denominação como igreja visível, mas eles são integrantes da igreja invisível. A igreja invisível é o corpo de Cristo, cujos membros somos nós e cuja cabeça é Cristo. Então, nós, como corpo de Cristo, integramos uma igreja universal, a igreja universal dos salvos, cujos nomes estão no livro da vida e cuja obediência é ao líder máximo, o Senhor Jesus Cristo, que é líder sobre todos nós. Então, aqueles que são integrantes da Igreja Universal dos Salvos servem bem na igreja local, porque são obedientes a Cristo Jesus. Aqueles que são só membros da igreja local, porque estão ali por adesão àquela determinada igreja, não servem bem, porque quando seu interesse naquela determinada igreja acaba, ele não tem qualquer tipo de compromisso, qualquer tipo de obediência, tá certo? Com aquela igreja, com aquilo que está sendo feito ali. Então você tem aqui, ó, Igreja Universal e Invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência, tá, da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja. A igreja militante está na terra, trabalhando pelo reino de Deus, sendo representante do reino de Deus na terra. A igreja não é sinônimo de reino de Deus, porque o reino de Deus é maior do que a igreja. Deus tem o seu reino e através desse reino ele governa todo o universo, ok? E esse reino é constituído pelos seres celestiais, tá certo? E você tem serafins, querubins, arcanjos, anjos. Então você tem todos os integrantes deste grupo angélico do reino de Deus, dentro da sua hierarquia. E aí você tem a igreja triunfante que já está na glória, aguardando pela ressurreição. Você tem a igreja militante que está na terra. Dentro da igreja militante, essa igreja é universal e una. No conceito da igreja, na igreja espiritual, tá certo? Da igreja invisível, da igreja universal dos salvos. E essa igreja universal dos salvos é constituída por alguém que está aqui, tá certo? Em São Paulo, no Brasil, ou por alguém que está no Afeganistão, devido à perseguição dos movimentos jihadistas, por exemplo, né? Dos movimentos terroristas que existem ali, ou alguém que está lá na Coreia do Sul, servindo na Coreia do Norte, então, servindo a Deus debaixo de um movimento dinâmico, uma ditadura comunista, todas as demais religiões, está servindo a Deus também ali em oculto. Não é possível ter uma igreja com uma placa, com uma denominação, com um prédio, tá? Mas ele serve a Deus ali dentro daqueles cultos nos lares, ou até em lugares mais escondidos, mas estão ali servindo a Deus.
na Coreia do Norte, na China, na Rússia, tá? Estão ali servindo e adorando ao mesmo Deus e são meus irmãos em Cristo Jesus. Nós não nos conhecemos aqui, mas nós nos conheceremos lá na glória, no grande dia que a igreja triunfante for ressuscitada, a igreja militante for transformada, todos se encontrarem, se reunirem para estar com Cristo nos ares, tá certo? Para serem todos arrebatados, todos levados juntamente com Cristo para a grande ceia do Cordeiro. Então temos aí esta verdade, essa realidade que nos une numa igreja só. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal é invisível e formada por todos os cristãos regenerados, que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória, não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante diferenciar a igreja de denominação. Muito bom. Igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo somente há uma igreja. Maravilhoso, né? Uma eclesia, uma assembleia dos salvos. Diferentes denominações, diferentes placas, diferentes CNPJs. Mas aqueles que estando dentro dessas denominações são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, são uma só igreja. A igreja universal dos salvos. A igreja divina, as denominações são duas. Quando ele diz aqui, parece que ele está criticando, mas não é simplesmente uma constatação da realidade. São humanos e são pecadoras, subordinadas à Sagrada Escritura, ok? Desde que estejam dando conformidade ao Espírito, estejam seguindo a palavra de Deus, ok? Então você tem essas diferentes e essas inúmeras denominações. Dentro de cada uma dessas denominações você vai ter as pessoas que são salvas na pessoa bendita de Cristo Jesus, que creem nele para a salvação. Pronto. Esses integram a Igreja Universal dos Salvos. Pode ter 1 trilhão de denominações, mas há uma só igreja. É isso que ele está querendo dizer. As denominações são humanas porque elas são formadas a partir de iniciativas humanas, tá? Ah, mas a pessoa não teve uma orientação divina? Não tem problema. Ela teve uma orientação divina, ou talvez ela não tenha tido uma orientação divina. Mas ela reúne-se com um determinado grupo, como por exemplo Daniel Bergo na Vingre, pregando e inspirados por esta dimensão do Espírito que trouxe esse avivamento pentecostal, com esse sinal do falar em outras línguas, tá certo? Então pregando, orando, evangelizando, estando dentro da igreja batista, mas entrou em conflito com a doutrina, tá certo? Com a forma de enxergar a doutrina, a interpretação da doutrina a partir da perspectiva da liderança da igreja batista. Não poderiam mais permanecer ali. Então foi feita uma reunião, aqueles que aderiram ao movimento pentecostal foram expulsos. Ok, não podem mais conviver ali. Qual é o próximo passo? Fundar uma igreja, tá certo? Fundar uma denominação, perdão, diferenciando com relação a essa conceituação aqui, né? Abriram uma denominação, ok? Para atender às necessidades desse grupo, que tem essa leitura das Sagradas Escrituras, entendendo que esta é uma realidade do batismo, do revestimento do poder, chamado batismo com o Espírito Santo, cujo sinal é falar em outras línguas, ok? Então se reuniram a partir daqueles que entendem da mesma maneira. Ficaram lá os batistas, aqui o que surgiu como missão de fé apostólica, depois se tornou a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus foi crescendo, se tornando uma denominação gigantesca como é na atualidade, ok? Ambos estão em comunhão, durante muito tempo brigaram, mas agora estão em plena comunhão, entendendo que estão todos servindo ao mesmo Jesus Cristo. Só que tem uma leitura diferente da Sagrada Escritura, em aspectos que não são centrais, em aspectos periféricos. Porque nos aspectos centrais entendem todos da mesma maneira. Jesus Cristo é Deus, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo é o único Salvador, o Espírito Santo é uma pessoa, a igreja
é constituído pela igreja visível e pela igreja invisível, tá certo? Todos são salvos através da pessoa bendita de Cristo Jesus. A Igreja Universal dos Salvos está espalhada em diferentes denominações. Em relação aos pontos principais, não há conflito. Há conflito em relação a certas questões periféricas, onde há conflito de interpretação. Devido a esse conflito de interpretação, eles se agrupam em diferentes grupos. Também numa teologia, quando diz as portas do inferno não, tá certo? Não prevalecerão, é contra a igreja, tá? Jesus, que mesmo diante do fechamento de uma denominação, eles não vão abandonar a fé. Eles vão servir a Jesus reunidos dentro da casa de alguém, eles vão servir a Jesus dentro de um terreno baldio, eles vão servir a Jesus dentro de um lugar escondido, dentro de um cemitério, se for preciso. Eles vão servir a Jesus em algum lugar. Eles vão se reunir em algum lugar, como igreja de Cristo. Muitas das vezes, se reunir dentro de um lugar que não oferece todo o conforto necessário. Por quê? Porque a denominação foi fechada. Foi fechada pelo governo comunista, foi fechada pela perseguição do islamismo, foi fechada dentro das perseguições do hinduísmo na Índia, tá? Foi fechada por diversos motivos, ou porque as lideranças foram imprudentes e cometeram diversos erros, e com isso o governo veio a fechar aquela denominação. Mas aqueles integrantes da denominação que são salvos, eles não vão deixar de seguir a Jesus, eles vão se reunir de outra maneira, até que eles mais pra frente conseguem vai lá e abre outra denominação para que atenda às suas necessidades. Mas eles, como igreja, nunca deixaram de existir e de celebrar a comunhão de Jesus. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo são sinagoga de Satanás, conforme Apocalipse 3 e 9. Entretanto, o que fará com que a igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Sagradas Escrituras. Ponto 3. A igreja na sua dimensão comunitária. A igreja na sua dimensão comunitária. Ela é integrada por aqueles que são membros do corpo, em diferentes denominações, eles são integrantes daquele rol de membros, só que acima daquele rol de membros, eles são integrantes do corpo de Cristo. É como, por exemplo, diversos estados, né, do Brasil. 20, 27 estados, né? Então você tem aí os estados que compõem o Brasil, tá? Mesmo tendo diferentes estados, você nascendo em qualquer um deles, você diz respeito ao estado da nacionalidade, você é brasileiro, tá? Então assim também acontece em relação à igreja e às denominações. Você está dentro de uma determinada denominação, participando juntamente naquele rol de membros, mas acima daquela denominação, você pode ou não ser integrante da Igreja de Cristo, a Igreja Universal dos Salvos, estando ou não no corpo de Cristo. Estar no corpo de Cristo é estar salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus e ser templo e morada do Espírito Santo, ok? Então, está acima, ser brasileiro está acima de ser pernambucano, baiano ou paulista, tá? Jesus disse que um reino dividido não subsistirá, Mateus 12, 25. Esse princípio se aplica à igreja também. O diabo não consegue contra a igreja
o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição. Ele consegue por intermédio da divisão. Então ele trabalha sempre por essa divisão, né? Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e o exclusivismo, se quisermos preservar a unidade da igreja local, ok? Então você tem essa realidade que foi vivenciada em Corinto e que foi combatida duramente por Paulo, esse espírito de facção, de divisões. Então Paulo diz, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. A unidade da igreja que, como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Então a unidade é fundamental. E a unidade, ela é um sintoma. Ok? Então, se eles são integrantes do mesmo corpo, eles são todos subordinados à cabeça, que é Cristo Jesus. Se eles estão subordinados, eles trabalham junto, mesmo que eles não tenham afinidades. Então, muitas das vezes, você não tem afinidades com aquele irmão. Você gosta de samba, ele gosta de rock. Você gosta de praia, ele gosta de campo. Você gosta de azul, ele gosta de cinza. Você não tem afinidades com ele. Você não comeria uma pizza junto. Mas quando se trata de igreja, estamos falando da comunhão do corpo de Cristo. Então, como igreja, vocês têm que funcionar bem, porque vocês estão unidos em comunhão. Você vai deixar as suas particularidades de lado e ele vai deixar a dele. E todos vão trabalhar unicamente para a igreja de Cristo Jesus. Então, o conceito igreja está acima do conceito interesses particulares privados, tá? Então, eu não posso imprimir na igreja a minha cara. Eu não posso imprimir na igreja as minhas características. A igreja não deve estar ao meu gosto. A igreja deve estar ao gosto de Cristo Jesus, em conformidade à palavra de Deus. Então eu deixo de lado as minhas características particulares e ele a dele e trabalhamos juntos para Cristo Jesus. Tá certo? E aí convivemos bem em comunhão, em adoração a Cristo Jesus. Um canta, outro prega, outro dá testemunho, outro expulsa demônio, outro organiza a liturgia do culto, outro fica na portaria, outro fica na tesouraria, tá certo? Outro fica ali na pregação, ok? Então todos trabalham em conjunto para o bem da igreja de Cristo, para a glória de Deus. Aí você tem essa situação, essa realidade, na qual a unidade deve prevalecer, a unidade deve imperar. E essa unidade vai funcionar numa sintonia fina em relação àqueles que fazem parte do corpo de Cristo, porque estão todos subordinados a Cristo Jesus, todos estão buscando a glória de Cristo, que Cristo seja glorificado e seja exaltado. Então, para a glória de Cristo, eles abrem mão de si mesmos, eles negam a si mesmos. Se negam a si mesmos, conseguem conviver muito bem entre si. Agora, o conflito vai haver entre aqueles que não estão no corpo de Cristo, não são membros do corpo de Cristo, naqueles que são joio no meio do trigo. Eles estão buscando seus interesses. O seu nome tem que aparecer no cartaz, a sua cara, o seu jeito, a sua maneira, o seu gosto, a maneira como ele quer que as coisas sejam feitas. Aí ele vai entrar em conflito com aqueles que estão lutando para a glória de Cristo Jesus. Uns querem glorificar a Cristo e outros querem glorificar a si mesmos. Então o conflito vai existir nisso aí, nesse sentido. A diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Ok? Ali há, João 17, ali há o que os teólogos chamam de unidade
para Cristo Jesus, para que ele seja glorificado, para que ele seja exaltado. Assim todos trabalham juntos, abrem cada um mão do que é seu para a glória de Cristo. E assim conseguem trabalhar todos juntos, ok? Mesmo que acabando o culto, cada um se reúne com os seus pares, né, com aqueles que têm afinidade para comer uma pizza. Por quê? Porque tem afinidade entre si, tem assuntos que são interessantes um para com o outro. Então não conseguem comer uma pizza junto depois do culto, porque são muito diferentes. Mas em relação à comunhão em Cristo, estão em plena comunhão, estão em plena unidade. Inclusive, cuidam um do outro, se preocupam um com o outro. Tem gente que você talvez não visite, tá certo? Não tem essa intimidade para estar visitando. Mas se ele estiver doente, isso mexe com você. E você faz o possível para ajudá-la, tá certo? Para doar o que tiver que doar, para ir no hospital visitar, para ir em casa levar uma palavra, para pregar. Por quê? Você pode não ter afinidade com ela, no sentido de interesses em comum, tá certo? Nos assuntos gerais. Mas vocês são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Vocês são irmãos em Cristo. Vocês têm comunhão, tá? E esta comunhão supera as diferenças. Então você deixa a diferença de lado e você prioriza a comunhão em Cristo Jesus. E assim você tem a igreja que é una. A Igreja Universal dos Salvos, espalhadas em diferentes denominações, que reúne pessoas diferentes entre si. São todos diferentes entre si, mas como foi dito na carta, que não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há homem, não há mulher, e podemos colocar outras diferenças, tá? São todos um em Cristo Jesus. Por mais diferenças que hajam, são todos um em Cristo Jesus. Não há uniformidade, mas há unidade. A conclusão nos diz o seguinte: chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui a igreja local está fundamentada na palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto universalmente, nem pelo tempo, nem pelo espaço. Existe para a eternidade, para a glória de Deus. Então, que vocês sejam lembrando também da igreja universal dos salvos, esteja no corpo de Cristo e assim todos nós possamos caminhar juntos para a Nova Jerusalém, tá certo? Para estarmos todos na presença de Deus. Agradeço a sua presença aqui nessa aula. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em Cristo Jesus. Peço para que você se inscreva no canal Teológico. Estamos aí em 3.839 alunos, 3.839 inscritos. Que você seja também mais um inscrito, compartilhe o canal para que nós possamos seguir adiante compartilhando a palavra de Deus para todas as pessoas serem edificadas em Cristo Jesus, ok? Muito obrigado, fique com Deus.